Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Deus digno de toda honra, todo louvor, manifesta agora, Senhor. Me use, Espírito Santo de Deus. Me usa pela sua misericórdia, vai de encontro a cada alma, a cada pessoa, peleja por essa pessoa, Senhor. Guerreia, Senhor. Luta, Senhor, as batalhas dessa pessoa. Ó Deus Santo. Ó Pai, vem, Espírito Santo de Deus, abrindo o entendimento, meu Deus. Abrindo o entendimento de cada uma pessoa que se prontificou a ouvir essa pregação. Ó Deus Santo, Deus digno de honra e de louvor. Manifesta o seu poder, Senhor. Move as águas em prol dessa família, em prol desse casamento. Meu Pai, essas pessoas, Senhor, estão sem saber o que fazer, Pai, sem a sua direção. Oh Deus, não permita que essa pessoa tome decisão contrária à sua vontade. Não permita, Senhor, coloque fé. O Senhor fala que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Então essa palavra, meu Pai, que vai ser pregada aqui, que o Senhor venha falar, Senhor, o Senhor venha fazer essa semente germinar, essa fé crescer e que todas as coisas, Senhor, que não se fazia possível através da fé, pode, meu Deus, se concretizar. Coloque essa verdade no coração dessa pessoa, Senhor. Tira todo medo, todo desespero, Senhor, que ela está tendo. Tira esse medo, porque isso não vem do Senhor. O Senhor coloca fé, o Senhor coloca o espírito de intrepidez. Meu Deus, faça com que essa pessoa fique de pé para lutar, Senhor. De pé, não permita que ela se esconda, Senhor. Não permita, mas que ela vá para o ataque. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que ela fica só se defendendo, mas que ela parte para o ataque, que caia por terra todo espírito, meu Deus, contrário, toda potestade que está se levantando contra essa casa, contra essa vida, contra esse casamento, contra essa saúde. Em nome de Jesus, eu queimo agora todo principado, toda potestade está se levantando contra essa família, esse ouvinte. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, move as águas, assopra seu espírito sobre os mortos para que viva. Ezequiel 37:9, Senhor. Assopra, Senhor. Vem dos quatro ventos e assopra seu espírito para que esse morto venha viver, Senhor. Viver para a honra e glória do seu nome. Oh Deus Santo, Deus digno, Deus Todo-Poderoso, manifesta, Senhor, manifesta. Oh Espírito de Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és Santo dos Santos, Tu és o Deus dos deuses, Tu és, meu Pai, que faz maravilhas, Senhor. Oh Jesus, que nós venhamos descansar no seu colo, Senhor. Oh Espírito Santo, fortaleça essa alma que está ouvindo essa pregação. Não permita que ela pare, Senhor. Não permita que ela desanime, porque o Senhor é um Deus de providência, um Deus santo, um Deus, meu Deus, que manifesta, Senhor, aos seus filhos amados, Senhor. Coloca a sua verdade no coração dessa pessoa. Abre o entendimento, meu Deus, para ela lutar, para ela pegar a espada do Espírito e lutar e guerrear essa luta, Senhor, essa batalha. Em nome de Jesus. Amém. Retomando aqui, e vamos fazer o seguinte, tá? Nessa paradinha, nesse breakzinho que eu dei na gravação, depois da oração, vim aqui, abrir a palavra, pedir o Espírito Santo de Deus para me inspirar dentro de algum capítulo, dentro de algum versículo, né? Sem saber o que vai ser falado. Deus sabe que eu não escolho palavra, é assim que Ele quer e assim vai ser. Então eu abri 1 Tessalonicenses, capítulo 4, foi o que eu bati o olho, né? E o tópico é a vida que agrada a Deus. Tá, então vamos ler. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus e a si mesmo,
que vocês têm vivido. Então é um elogio, né? Foi uma carta dirigida aos Tessalonicenses e começa com um elogio. O finalmente aqui, nem todas as linguagens está escrito finalmente, né? Em outra linguagem começa até assim, ó, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vós aperfeiçoeis cada vez mais, tá? Então eu li outra linguagem. Então eu vou ficar com meu finalmente, que se... pelo que você lê todo o capítulo 2, o 3, para depois ir para o 4, você vê uma estafa emocional de Paulo. E aí nós notamos essa estafa dentro da carta. Porque quando ele já começa, tá? Mesmo que em outras linguagens não tá enfatizando finalmente. Mas vamos ficar no finalmente. Quando fala assim, ó, finalmente, é como se a pessoa falasse assim, ufa, graças a Deus deu resultado, tá? A carta é para ser entendida dessa forma. Eu tô colocando essa carta como se fosse nós nessa batalha espiritual de chegar e falar, puxa, valeu a pena. Nossa, Satanás quis me barrar, quis me parar, mas eu consegui fazer esse povo me ouvir e viver uma vida justa, uma vida santa. Então, aqui nós vemos uma batalha espiritual. Eu não li o capítulo 2 nem o 3 para vocês, mas depois vocês leem. Se der tempo, eu poder salpicar alguma coisa desses capítulos, eu vou entrar e vou ler. Mas se não der, vamos ficar com 4 mesmo, porque eu estou buscando fazer uma pregação menos cansativa. Diminuir um pouco, né, o tempo. Mas voltando para o assunto. Quando ele fala aqui, ó, finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. Então, olha que carta boa de se receber, né? Falar, poxa, o meu mestre, né? Quem me ensinou, quem me ajudou a caminhar está satisfeito comigo. Só que vamos entender que essa carta vem do Senhor Jesus para você, né? Vamos esquecer Paulo e Tessalônica. Senão a gente vai falar, mas essa carta, Leila, é lá para Tessalônica. Tem nada a ver comigo. Paulo falando lá com os discípulos dele. Não. Jesus falando com você, tá? Jesus falando, ufa, até que enfim. Até que enfim que esse povo aprendeu de mim como deve viver para me agradar, tá? Coloca dessa forma tudo que eu for lendo. Então, Deus espera isso de você. Como Paulo esperava, né? E esperou, né? Isso de Tessalônica, do povo tessalonicense. Né? Porque é muito cansativo, tanto para o profeta, o homem e mulher de Deus que vai à frente nessa batalha, buscando duelar contra o próprio Satanás para que ele não impeça a palavra de germinar, né? Porque ele vai fazer de tudo. Você acha que o diabo ele não vai tentar me parar, me botar uma enfermidade, uma gripe, qualquer coisa para me parar, para eu não continuar pregando, não abrindo os olhos de Tessalônica, né? Dos tessalonicenses, ou no caso de vocês? Eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Então, só que aqui é Jesus que está buscando fazer com que vocês entendam essa verdade. E para isso precisa de intercessão. Precisa mesmo de buscar na presença de Deus para abrir o entendimento daquela pessoa. Vocês todos que estão no meu particular, nos meus contatos, vocês recebem intercessão, eu já falei, vou falar de novo, 6 vezes ao dia. É na hora que eu me levanto, é meio-dia, eu me ponho para clamar, depois às 3 horas da tarde, tá? Depois às 6 horas, 18 horas, depois 11h30 da noite, depois 3 horas da madrugada. E fora algumas orações que eu me tranco, muitas vezes, a hora que Deus me incomoda, para clamar. E eu falo a Deus todas essas 6 vezes ou 7 vezes.
Senhor, tem misericórdia do povo que está me ouvindo. Abre o entendimento, destapa os ouvidos. Então, há uma petição para que Deus tenha misericórdia e faça com que vocês ouçam. Faça que nada atrapalhe a pregação do evangelho, para que abra o entendimento de vocês. Assim vocês devem fazer com as pessoas que são problemas nas suas casas, né? No seu trabalho, aonde vocês forem. Na família, na parentela, na vizinhança. Mas eu vejo que as pessoas só todo o tempo ela quer reclamar. Elas não querem interceder. Elas não querem clamarem para que Deus destape os ouvidos espirituais. Elas não querem jejuar sequer. Elas não querem perder tempo com isso. Elas querem sempre terceirizar aquilo. Olha, missionária, irmãzinha, ora por fulano de tal, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, ora pelo meu vizinho, ora pro meu síndico. Peraí. Você tem que entender que não é errado pedir oração. Mas a partir da hora que você joga batata quente na mão de outra pessoa e sai fora, Deus não vai ouvir o meu clamor só porque sou eu, Leila, ou só porque sou eu, Paulo, estou orando. Porque Deus quer você segurando a batata quente. Você pode até dividir. Falar, irmãzinha, ó, toma, segura um pouquinho. Aí eu vou lá, toma, segura um pouquinho. Não, eu quero que a senhora segura aí. Ora aí, se vira aí, resolve aí. Você não vai conseguir nada de Deus. Tô falando com toda sinceridade do meu coração, não vai, tá? Não para de terceirizar oração. De mandar terceiros fazerem uma coisa que Deus mandou você fazer. Você é a coluna, Deus levantou você. Para de ficar jogando a batata quente no colo dos outros. Tá? Nós podemos sim estar unidos na mesma fé, no mesmo espírito, intercedendo e orando para ver esse resultado que Paulo está vendo aqui, que Timóteo está vendo aqui, né? E Silas está vendo aqui. Você viu? Tanto que ele fala, finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. Então, além das orações, com certeza, das intercessões de Paulo, né, de Silas e de Timóteo, eles tinham uma carta viva. Eles viam a luz do Senhor. Porque Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Esse eu, você também pode ser. Primeira pessoa. Você pode ser, eu sou a luz do mundo. Mas esse eu, claro, tem Jesus morando dentro de você. Se Jesus está morando dentro de você, você vai refletir a luz de quem? Do Espírito Santo. Mas é você que vai refletir, né? Eu, primeira pessoa, eu, Leila, reflito a luz do Espírito Santo, mas eu estou sendo usada, eu estou sendo carta viva, eu estou sendo a luz, eu estou sendo o sal da terra, tá? Porque aqui era isso que estava acontecendo aqui. Aí ele fala aqui, ó, e agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais. Olha, além, né? Ele escreve essa carta elogiando, começa essa carta com elogio, mas ele vai colocando assim, olha, legal, que bom que vocês têm vivido, né? É de uma forma que agrade a Deus, né? E aí, no caso, eu tô colocando como se fosse Deus falando para vocês, que bom que vocês estão me agradando. Mas ele fala aqui, em nome do Senhor Jesus. Ou no caso, Jesus falando em meu nome, eu peço, né, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. O livre, tá, que ele quer dizer aqui, é uma liberdade infinita.
tá? Não é finita. Ah, eu me libertei hoje, pá, amanhã voltei pra prostituição. Ai, me libertei, mas pá, tropecei de novo. Tomei outro tombo, voltei pra prostituição. Ah, me limpei de novo e volta pra prostituição. Ele tá falando de uma coisa que você esteja santo. Busque essa santidade dia após dia. Não fique lá e cá como a onda do mar. Não fique. Por isso que ele fala aqui, ó. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Poxa, mas quem é dedicado a Deus já não está livre da imoralidade? Sim. Mas o querer dedicar-se a Deus também é motivo da gente elogiar aquela pessoa, né? Aquela pessoa, só dela querer agradar a Deus já é motivo de elogiar. Mas ela ainda não está livre da imoralidade. Ela está sempre tomando tombo, está sempre tropeçando naquele mesmo pecado. Então, quando ele continua aqui, ó, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Então, muitas vezes, você tem uma vida de santidade, vai na casa do Senhor, intercede, busca viver conforme agrada a Deus, já é merecedor de elogios. As pessoas que veem você conseguem, né, ver que você está sendo transformado, mas você ainda tem alguma coisa que está te tornando cativa. E aquilo pode ser uma imoralidade sexual aos olhos de Deus. Ou melhor, pode não. É uma imoralidade sexual aos olhos de Deus. Mas pode não ser uma imoralidade sexual aos seus olhos. E aí pode atrapalhar, quebrar esse elo que você está fazendo de santidade. Você está orando e muitas vezes aquilo não está subindo. Até para nós jejuarmos hoje, tá? Uma mulher casada que eu tô falando, né? Ela precisa se afastar do seu marido por um tempo, pedir uma concordância, chegar para o esposo chegar para a esposa e falar, olha, vão ficar um tempo sem nos relacionarmos, sem ter uma vida sexual ativa durante 10, você vai entrar num acordo, claro, não é uma decisão sua, porque a Bíblia fala que o corpo não é mais seu, quando você é um homem ou uma mulher casada, ele pertence ao seu cônjuge. Então você tem que chegar para o seu cônjuge e falar, ó, eu preciso fazer um jejum, eu preciso de um tempo de santificação. Pode ser? Pode. Então, amém. Mas quando retorna a ter relações sexuais com o seu cônjuge, você acha que pode ter uma relação sexual baixa. Eu não vou estar aqui, eu não vou definir para você o que é baixa, tá? Não vou. Se vocês quiserem, vai ver, vai ouvir lá no canal leilalima.com aquela pregação Vida Sentimental, que vai ter algumas dicas, tá? Não vou ficar aqui falando, detalhando para vocês, que não há necessidade para isso. A pessoa sente o Espírito Santo de Deus incomodando, tá? O que é e o que não é ter uma relação sexual que não agrade a Deus, mesmo sendo seu cônjuge, mesmo sendo seu esposo ou sendo a sua esposa, tá? Vamos voltar para o assunto. Aí fala, ó, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões. A paixões aqui é um relacionamento carnal, tá? Baixo. Ó, e não com paixões sexuais. O que é paixão? É uma lasciva, é um desejo, né? Muito forte. E fala aqui, paixões sexuais baixas, fazer coisas que o Espírito Santo de Deus não permite, mesmo sendo dentro de 4 paredes, mesmo sendo entre marido e mulher, tá? Aí ele fala aqui, ó, e não com paixões sexuais baixas como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Então quer dizer que tem relacionamentos sexuais que não serve para uma mulher santa, não serve para um homem santo, tá? Para não imitar os incrédulos que não conhecem a Deus.
E aquilo pode estar atrapalhando o seu ministério ou a sua dedicação a Deus, ou até mesmo as suas intercessões pela sua casa, sua família, tá? Então, vamos entender. Vamos lá em 1 Coríntios 7. Peraí, vamos lá em 1 Coríntios 7. Vou ler para vocês aqui. Do versículo 5 em diante. Olha o que fala, hein? Ó. Não, vou até ler, vou ler todo, que é importante. O Espírito Santo de Deus está indo para essa direção, então assim vai ser. Olha só o que fala. Agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Quando Paulo fala isso aqui, é interessante que ele fala, já que está havendo tanta imoralidade, tanta baixeza sexual, tanta sujeira sexual, puxa, cada homem tem que ter a sua esposa e cada mulher tem que ter o seu marido. Porque ele espera, que no caso aqui é Deus, né, que não vá haver essa imoralidade sexual. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas a imoralidade sexual é só no caso do fornicador, né? Do adúltero, de um sexo sem estar aliançado no casamento, sem ser abençoado, né? Não está dentro de um casamento, dentro de um matrimônio. Então, esse é o sexo que eu entendo que é sujo, que é maldição. Não, a maldição ela pode estar também dentro de uma aliança matrimonial, tá? A sujeira sexual pode estar dentro de um matrimônio, dentro de uma aliança matrimonial, dentro de um casamento consagrado por Deus, tá? Então, ele voltando aqui, no versículo 2. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, quer dizer, puxa, depois que casa, né, é uma aliança abençoada, um casamento consagrado a Deus, acabou, né? É assim que Deus espera. Aí ele fala aqui, ó, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Então, isso também é sério. Se você não cumpre, tá, com o seu marido, o seu relacionamento, a sua vida conjugal está devendo isso, você com certeza está separada de Deus. Tanto o homem quanto a mulher. Você está devendo a Deus, tá? Esse cumprimento da lei, que ele fala, o homem deve cumprir o seu dever. Então, existe um dever. Você deve. Você tem que pagar. Então, ele fala aqui, ó, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Então, é um dever. Você deve. Você está em dívida com Satanás. Satanás toca na sua família porque você não quer se deitar com seu marido. Se você entra num acordo com seu marido, é uma coisa, né? Ele concordou e você concordou, então não tem pecado. Não há pecado. Até mesmo porque existe marido que tem, né? Muitas vezes um problema de saúde. Então, você tem que respeitar aquele momento, aquele tempo, né? Que aquela pessoa não pode se relacionar. E você tem que respeitá-lo como seu marido. Ele é o seu cabeça. Mesmo você sendo o pescoço do cabeça, como eu sempre brinco aqui. Amém? Então, é isso que eu tô falando. Mesmo o seu esposo ou a sua esposa tendo uma comorbidade, não podendo satisfazer seu desejo sexual, sua paixão carnal, você tem que respeitá-lo e respeitá-la. Não pode haver uma masturbação, tá? Nada que satisfaça seu desejo, a não ser a sua esposa, o seu esposo. Mas ele não pode se deitar comigo, ô missionária. Ela não pode se deitar comigo. Você vai jejuar para quebrar a sua carne. Para viver em Cristo. Para viver uma vida de santidade. Você mesmo não pode te satisfazer.
tá? Você peca contra o seu corpo. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Enfim, vamos voltar para o capítulo. Aí ele continua aqui, ó. O homem tá, então no caso aqui, um homem saudável e uma mulher saudável, né? Nós estamos falando, o homem deve cumprir o seu dever, tá? Então é um dever, e se você deve, você também está em dívida com o inferno. O demônio tem uma legalidade no seu ministério, ele tem uma legalidade na sua família, porque você não quer se deitar com a sua esposa ou a sua esposa não quer deitar com o seu marido, tá? E aí ela não entende por que ela busca, por que ela intercede, por que ela ora pela vida dos outros, por que nada acontece na casa dela, porque ela fez uma separação. E Deus fala que vocês são uma só carne, tá? Mas vamos continuar. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Amém? Então não tem como você mudar essa história aqui. Aí fala, ó, a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido, tá? Isso aqui não, obviamente, acho que não precisa nem falar, gente. Ah, então ele pode me bater, ele pode me matar, ele pode me esquartejar, porque ele manda no meu corpo, por favor. Tá? Não vão fazer depois essas perguntinhas primárias pra mim, né, através de áudio, não. Por favor, me poupe, tá? Nós estamos falando de corpo matrimonial, de um corpo para satisfazer o desejo da esposa ou do marido. A partir da hora que vocês se casam, se torna uma só carne, você tem que satisfazer o seu marido e a sua marido, a sua esposa. Não adianta falar que está com dor de cabeça, que está com cólica, ou o marido falar que estou muito cansado, trabalhei muito, nossa, eu puxei um caminhão de areia, né? Muitas vezes é um trabalho braçal, muitas vezes é pedreiro, né? Ajudante de pedreiro. E a gente entende, misericórdia, um homem desse, né, para dar conta, muitas vezes, de um matrimônio, de um relacionamento, né, de uma família, não é fácil. Ele tem que se desdobrar para a esposa e ele tem que se desdobrar também para a criança, que ele também tem que dar atenção quando chega em casa, e não é fácil. A mulher também tem que compreender esse cansaço físico, tá? Isso que eu também tenho que entender. Muitas vezes o diabo tá lá tentando aquela família, né? Colocando sonho de adultério, colocando sonho de prostituição, porque muitas vezes aquele homem, coitado, ele pegou uma obra super cansativa, ele não tá dando conta, muitas vezes acaba de jantar, né? Deita e desmaia no sofá ou na cama e a esposa, ai, está me traindo. Ai, esse homem... Ah, porque ela sonhou, né? Veio um sonho que o diabo deu, que ele está traindo a mulher na obra, que ele está... Aí a mulher começa a acreditar na mentira do diabo, né? E aí começa a fazer o pior, fazer pior. Porque ali o diabo já plantou uma sementinha, né? Então isso também vocês têm que vigiar, tá? Isso acontece muito dentro de casamento. O diabo colocar sonho de infidelidade pro casal acreditar, tanto pro homem, que muitas vezes, coitado, ele tá vivendo um tempo assim, uma obra, eu vou falar de um trabalho braçal, e ele não tem condições de satisfazer a mulher, ou está, né, num leito conjugal com aquela esposa, e aí ela já começa a arrumar um outro pretexto para atraí-lo, né, dentro de grupo, dar conversinha fiada para homem dentro de grupo, ficar dando ouvido para pessoas que não têm esse entendimento. Ah, você sonhou? E abre teu olho, que é Deus te avisando que ele tá te traindo. Vigia, gente. Deus jamais vai dar um sonho desse para vocês. Vigia, tá? Deus não vai, vai pedir até mesmo, porque Deus quer que vocês intercedam, que vocês perdoem, que vocês lutem pela família. Deus não quer que largue o homem, muitas vezes até mesmo por causa de um adultério, tá? Deus deixa bem claro que ele permitiu isso por causa da dureza do coração do homem. Por isso que ele permitiu, por causa da dureza do coração do homem, de não saber perdoar. E aí ele, né, Moisés liberou a carta de divórcio, mas que jamais... Por ele permitiria que vocês separassem. Ele quer que vocês intercedam, que orem, que busquem, tá? Pela casa, pela vida do marido, pela vida da família. Tá? Eu tô
Tô falando isso que é muito importante também entrar nesse consenso aí de que muitas vezes, né, as pessoas de fora começam a entrar na vida conjugal e dar conselhos, né, por causa de um sonho, por causa de uma desconfiança e não ouve as duas partes e acaba tropeçando nas pernas, destruindo uma família por causa de uma besteira. Mas vamos voltar pro capítulo. Aí o versículo 4, ó. A esposa não manda no seu próprio corpo, já vou ler, né? Mas vamos ler de novo. Corpo, quem manda é o seu marido. Ó, aí vamos lá. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Então eu tenho maneira de interromper muito o capítulo quando eu tô lendo, porque Deus vai falando e eu tenho que repetir o que ele tá falando na minha mente. Então, olha só. Eu deixei esse exemplo para vocês. Aí, no caso, eu estou falando de um homem que tem um trabalho braçal e que a esposa cobra ele, né? Um casamento ativo todo dia, né? Todo o tempo, sendo que muitas vezes, coitado, é um tempo de empreitada, é um tempo que ele não vai dar conta de ter um relacionamento, de fazer um passeio, de ter uma vida afetiva, né? Mais viva, mais eficaz. E aí ela fica até querendo desistir do casamento, ou então o diabo usa aquilo ali, né, aquela cobrança que ela usa esse versículo para cobrar o esposo, né, que ela, né, ela tá sendo rejeitada, ele não se deita mais com ela, e que meu marido não quer saber mais de mim, que não sei o quê, e que eu vou me separar, que não sei, né, porque ela não sabe entender o tempo daquela pessoa. Ela não sentou para conversar com o marido, né? Ou o marido não sentou para conversar com a esposa, tá? Então é isso que eu tô te falando. Tem que saber entender os dois lados. Agora nós estamos falando o que Paulo estava falando lá em Colossenses, né? Paulo estava falando para não estar num casamento com desejos sexuais baixos, imorais, que isso pode atrapalhar a sua dedicação a Deus, a sua comunhão com Deus, né? Aí eu estava explicando, Leila, né? Que você tem que entrar numa concordância. Quando você quer fazer um jejum, um propósito, uma vigília, alguma coisa, você pode entrar num acordo. Não é você chegar e estabelecer uma regra para o seu marido. Ó, hoje eu estou jejuando, ó, eu vou jejuar durante 3 meses. Não me toca. Você hoje vai dormir no seu quarto, eu vou dormir no meu. Você está quebrando a sua aliança com Deus. Deus não vai honrar esse propósito, esse jejum de tolo, tá? Você vai ter que entrar numa concordância com o seu marido. Se ele não aceitar, você não pode fazê-lo. Você não pode concluir um jejum, tá? A única coisa que eu deixo bem claro aqui é quando você quer buscar a Deus, né, pela sua casa, pela sua família, e o seu marido fala, não, você não vai na igreja, não, você não vai buscar Deus, não, você não vai levar as crianças, não, aí você pode fazer contrário, porque você tem que obedecer primeiramente a Deus, o marido fica em segundo plano, tá? Você pode quebrar sua aliança para cumprir os mandamentos de Deus, para servir a Deus. Mas neste caso você não pode, porque você tem que respeitar o seu marido. Você não pode falar, eu vou jejuar, eu vou viajar, eu vou fazer uma vigília, eu vou fazer um trabalho missionário lá na Conchichina. Não, você não pode fazer isso. Porque aí você está debaixo do seu cabeça. Ele que dita as regras. Agora, nesse caso, eu preciso ir na igreja, eu vou na igreja, eu vou dizimar, eu vou ofertar, contanto que seja o seu dinheiro, o seu ganho, né, o seu lucro, você pode dizimar e ofertar. Do seu marido, não. Porque o dinheiro não é seu, você não pode dar uma coisa que não é sua. É pedir esmola com o chapéu dos outros. Né? Não adianta. Você não pode abençoar a igreja com dinheiro que é do seu marido. Você tem que abençoar a igreja com dinheiro que é seu, que é o seu ganho, tá? Não adianta roubar dinheiro do marido para abençoar a igreja. Você está roubando do seu marido e vai levar maldição tanto para sua vida como para a igreja, tá? É dinheiro maldito, tá bom? Aí vamos voltar ao que interessa, ó. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Então, é uma concordância, é uma dedicação a Deus. Você concordar, olha, não vou, por isso, você concorda?
Concordo, amém. Então vamos junto nos dedicar a Deus, ou então eu vou me dedicar a Deus e você respeita esse tempo, amém. É a única forma, tá? É você entrando nessa concordância. Entendemos aí. Mas só que nós estamos falando de uma situação adversa. De você ter seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, mas você não respeitar a sua esposa como uma mulher santa. E a mulher santa não respeitar o seu marido como um homem de Deus. Tá? E querer ter relações sexuais baixas, paixões baixas, tá? Aí fala aqui, ó, mas vamos continuar. Mas depois devem voltar a ter relações, tá? Eu não fechei o raciocínio aqui do versículo 5 de 1 Coríntios 7. Tá? Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar, tá? Então não pode ficar muito tempo, a não ser aquela situação que aquela pessoa quebre aqueles desejos sexuais com jejum e oração. Porque muitas vezes o esposo está doente, está acamado, está enfermo. A esposa está enferma ou por qualquer outra situação, né? Que eles concordem. Aí você não peca. Porque há uma concordância entre o homem e a mulher, né? E agora, se um só concordar, aí tá errado. Os dois têm que concordarem. A mulher concordou não ter relação, mas o marido não. Ué, então tá errado, porque o corpo seu não é seu, é do seu marido. Ah, o meu marido concordou em não ter relação. Ué, mas a esposa não concordou. Então ele está em pecado porque ele não está entendendo que o corpo não é dele, o corpo é também da esposa. Só que aqui fala, mas depois eles têm que voltar. Mas se não podem voltar ou decidiram não voltar, tá? Ou se tem uma só pessoa doente e aquela pessoa cobra um relacionamento afetivo e não tem, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar em outro lugar ou ela vai se autossatisfazer. Ela está pecando contra Deus. Porque nós não podemos nos masturbar. Nós não podemos nos dar prazer. Deus não fez só Adão. Ele fez a Eva para Adão, para satisfazer Adão e vice-versa. Então você peca contra Deus, tá? E contra o seu corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí fala aqui, ó, mas depois deve voltar a ter relações, tá? Mas se não puderem, um dos cônjuges não poder satisfazer o seu desejo, o desejo, né, do seu cônjuge, o que acontece? Ele tem que simplesmente jejuar para quebrar a carne, para não cair na tentação do diabo. Porque o diabo vai tentar, tá? Então você tem que... Ah, mas eu não estou aguentando. Eu preciso de uma válvula de escape. Aí vai buscar psicólogo. Aí psicólogo muitas vezes não entende de nada. Terapeuta, analista, sei lá quem. Põe no meio do casal e faz aquela confusão. E muitas vezes o psicólogo nem cristão não vai entender nada. Vai dar conselho errado, né? Vai fazer o quê? Destruir o seu casamento. Porque você tinha que estar entendendo dentro da palavra que Deus quer de você. Mas você está ouvindo homens e mulheres de Deus que são, né, estudaram para dar um conselho, mas não dentro da palavra, porque eles não conhecem a lei, eles não conhecem o mandamento. E aí vai falar para você, filho, olha, seu marido não tem mais, você tem liberdade, você pode. Você pode até cuidar do seu marido, tá doente, né? Mas você tem toda a liberdade, porque você não pode ficar sozinha, você não... É assim que eles vão te induzir, né? Te aconselhar, obviamente. Mas ele já tá muito velhinho. Você só tem 30 anos, seu marido tem 80? Mas ele já tá doentinho. Ué, você pode ter uma relação fora, né? Porque muitas vezes existe mulheres que casam com homens 30, 40 anos mais velhos. Hoje é moda isso. Depois conhece a Deus e não sabe como sair dessa enrascada. Agora aguenta. Agora arrasta a sua corrente. Agora cuide da pessoa que você casou. Cuide com carinho, com amor da pessoa que você casou. Não importa. Tá? Não é trocar de casa. É arrumar o telhado que tá vazando. É muito fácil trocar de casa. As pessoas estão assim, são descartáveis.
O casamento é santo, não importa se o marido ou a esposa está doente numa cama de hospital, numa cadeira de roda, não importa se está vegetativa, não importa se tem 30, 40 anos a mais. Quando eu casei era lindo, maravilhoso. Só que agora ele está com 90 anos e eu estou com 30, estou com 40. Agora aguenta, tá? Aí conheceu a Deus, agora o negócio estreitou. Agora descasca esse pepino aí. Descasca esse abacaxi. Tá? E ame o seu marido. E ame a sua esposa. E voltando pro assunto, voltando pra meditação, né? Aí terminei aqui o versículo 5, tá? O diabo não te atentar, Satanás não te atentar, você vai ter que quebrar a carne. Que no caso eu tô falando de uma pessoa que não pode ter um cônjuge no seu leito conjugal. É uma pessoa que está vivendo uma enfermidade e não tem como. E ela tem que respeitar, ou ele tem que respeitar. E fique firme, orando, jejuando, para Deus salvar o seu marido. Porque a mulher sábia santifica o seu marido e o homem santo também santifica a sua esposa. Não é para separar. Porque o casamento é para sempre, tá? Aí o 6. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Paulo foi até educado aqui, viu? Ele falou assim, olha, eu estou te dando uma sugestão. Porque se você fizer contrário a essa sugestão que eu estou te dando, você não é obrigado a obedecer. Mas você vai quebrar a cara, porque a sua oração não vai subir. Se você fizer do seu jeito, eu não vou entrar em acordo, eu vou jejuar e pronto. Você vai arrumar complicação pro seu casamento, porque de repente seu marido nem cristão é. Como é que você quer jejuar sem a permissão do seu esposo, ou vice-versa? Né? Então vai arrumar complicação. Então por isso que ele fala, eu não tô te dando ordem, você faz se você quiser. É o mesmo, eu faço as palavras de Paulo. Eu não estou te dando ordem. Você faz se você quiser, tá? O casamento é santo, tá? Muitas vezes há adultério, há uma permissão que você pode, né, se separar, né? No caso de ter uma agressão, de caso haver uma traição, sim, mas não é a vontade do Senhor. É a vontade que você busque e ore pelo seu companheiro. Mas isso não é uma ordem, é uma sugestão, tá? Amém, gente. Voltei, fui para 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler o 4 de novo para a gente voltar, né, para essa engrenagem aqui. Aí fala assim, ó, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Então, nós sabemos que também você tendo um relacionamento com o seu esposo, ou você com a sua esposa, você tendo um relacionamento baixo, como os incrédulos fazem, né? Você está pecando contra Deus. Aí, ó, nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Então tá deixando bem claro que Deus vai castigar. E muitas vezes aquele pastor, aquela missionária, aquele homem e mulher de Deus que intercede pelas almas, que estão à frente de um ministério, não tá entendendo por que o negócio tá estreito dentro de casa, por que filhos estão em prostituições, por que não obedecem. Se eu sou carta viva dentro da minha igreja, se os meus membros, se as minhas ovelhas me veem como vem aqui, né, Paulo, Timóteo, Silas, eles eram carta viva. E quando ele deixa bem claro, vou até voltar, que ele fala aqui, ó, finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. Olha só, no princípiozinho aqui do 4. Então, quer dizer, poxa, vocês aprenderam de nós, olha, que grato que os tessalônicos, né, deveriam ser, porque eles tinham Paulo como exemplo, aprenderam deles, Timóteo, Silas, eles eram aquela carta, né, de referência, aquele referencial ali. Então você é tudo isso dentro do seu ministério. Mas dentro da minha casa, não sou. Mas era para ser. Mas porque dentro do seu quarto, Satanás está entre o leito conjugal. Porque ali está havendo relações sexuais baixas, né?
E aí, o que vai acontecer? O diabo vai partir para cima de quem? Quem vai responder pelo seu pecado, pela sua baixeza, pela a sua sujeira? Os seus filhos. Aí o diabo vai atacar, vai ter liberdade para atacar a sua filha, atacar o seu filho. Você vai ver coisas acontecendo que não eram para acontecer. E aí você não consegue enxergar porque eu sou casada. Eu sou casado. Que mal há ter uma relação anal? Que mal há ter um... Puxa, eu não vou ficar parafraseando aqui para você. Você sabe o que é. Você sabe dentro do seu quarto o que você vê na sua televisão, né? O que você usa no seu leito conjugal para, né, calientar, né? Vamos botar, esquentar os desejos, né, sexuais. O que você usa, né? O que você está fazendo dentro do seu quarto? Deus está vendo, mas Satanás também está. E aquilo vai refletir na vida de quem? Dos seus filhos, da sua família. Porque você está como os incrédulos. Aí ele fala aqui, ó, nesse assunto que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Então, Paulo era tão educado, né, que ele chegava a falar, gente, não desrespeite os seus irmãos, tá? Não vamos falar sobre isso, isso é um assunto particular. Ninguém tenha nada a ver. Que Deus castigue, que Deus fale, que Deus entre naquele quarto e veja o que está acontecendo ali. Não vamos escarnecer. Então a gente vai dar o conselho, igual eu estou dando conselhos para vocês. O conselho é dado por Deus, mas você é que vai decidir se quer fazer do jeito que Deus está mandando ou não. Ninguém está aqui para entrar no seu leito conjugal e apontar o dedo na sua cara e falar, isso permitido. Não precisa você ir no gabinete do pastor e ficar expondo a sua intimidade e falando, pode isso, pode aquilo, eu faço isso, eu faço... Não, por favor, isso é ridículo. Você expor a sua esposa num gabinete de pastor, você expor o seu marido. Não tem necessidade para isso. Isso não é assunto para gabinete de pastor. Isso é assunto que você pode, orando, falar e Deus vai usar alguém, até num encontro de casais ou dentro da igreja, sem você precisar parar o seu pastor na porta da igreja, eu quero falar com o senhor. Aí chegar lá no gabinete do pastor, expor toda a sua vida íntima para o seu pastor. Não importa que seja mulher ou seja homem, você está expondo a vida do seu marido. Aquela pastora, vamos entender, mas é pastora missionária. Eu não conto nada para pastor. Não, amém. Mas aquela pastora está sabendo, o dia que seu marido for na igreja, está sabendo exatamente como é o seu marido na cama. Aquele pastor está sabendo exatamente como é a sua esposa na cama. Porque você foi lá e abriu o leque. Você expôs coisas íntimas que é do casal dentro de um gabinete, dentro de uma igreja. Não estou falando que o seu pastor vai falar isso para 4 cantos da terra. Não estou falando. Obviamente, se ele for um homem de Deus, ele não vai fazer isso. Mas isso ridiculariza tanto a sua esposa quanto o seu esposo. E isso tem acontecido muito. Então vamos ter sabedoria. Vamos olhar para a palavra de Deus. Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento. O entendimento é quando você ora e pede uma palavra e Deus usa uma mula, um jumento, igual está me usando aqui, para falar com vocês. E aí você vai falar, puxa, isso é errado. Eu fico até com vergonha de olhar minha cara no espelho. Eu tenho vergonha até do meu marido, né? Eu mando até apagar a luz. Gente, misericórdia. Deus está no seu leito conjugal. Satanás também está no seu leito conjugal. E ali você vai responder por esse tipo de relacionamento de paixões sexuais baixas. Tá? E voltando para o assunto. Então, aí ele fala aqui no versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Imoralidade, até a nossa conversa, o que nós falamos, o que você pensa.
Até o seu sonho. Se tem um sonho de prostituição, é porque tem uma porta aberta para o diabo colocar. O diabo também entra em sonho e fala através de sonho. E aí você vai querer o quê? Fazer o que o seu sonho, materializar o seu sonho, né? Então é isso. Você tem que vigiar a sua mente. Para você poder controlar todo o seu corpo, você tem que primeiramente controlar a mente. Porque a alma vai refletir o que a sua carne quer. O que ela está sendo alimentada. Se a sua alma está sendo alimentada com aquela sujeira, com aquilo, a sua alma vai refletir aquilo. Vamos retomar aqui, senão eu fico falando toda a vida, eu tenho que interromper aí. Vou finalizar só esse pedacinho, só o 7 aqui, ó. Deus não nos chamou, vou repetir, para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele, né? Ter uma vida dedicada. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que fala aos nossos corações, é que nos incomoda, né? Então, não faça a vontade do seu cônjuge nesse sentido. Faça a vontade de Deus e do Espírito Santo, tá? Se o Espírito Santo de Deus já incomodou, pare. E aí você vai acatar a palavra de Deus. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, faça o que a palavra de Deus está mandando. Independente se vai aborrecer o seu marido ou não. Se ele estiver insatisfeito, aí ele é que tem que pedir a separação. Você não tem que acatar ele no leito conjugal. Porque você é uma mulher de Deus. Você tem que respeitar o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Homens também têm que fazer a vontade de Deus, não da sua mulher que é ímpia. Se ela não estiver satisfeita, que ela então peça a separação. Aí é outros 500, você não tem que fazer a vontade de ninguém. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, não de homem. Amém? Então, gente, vou fechar, é o que Deus deu para hoje. Eu achei que ia para o outro lado da pregação, mas não foi. Então, eu vou ficar com essa direção de Deus aí, porque eu também não sabia que eu ia pregar isso, mas foi o que Deus, trouxe para a igreja. Então, recebe aí com carinho, que Deus abençoe vocês, que tenham um final de semana abençoado. Vou ver se eu consigo entregar isso agora, no final de semana. Se não der, é só na segunda-feira. E quem não e quem for receber esse áudio, tá? Porque muitas vezes eu entrego o vídeo, a pessoa não tem internet para abrir o vídeo. Aí pede o áudio. E o áudio não tem aonde ela me achar, né? Que as pessoas compartilham muitas vezes a pregação. Então, quem está recebendo esse compartilhamento, essa pregação, vocês querem me achar, vai no site leilalima.com. Só escrever ou missionária Leila Lima ou leilalima.com, né? Você vai achar as pregações antigas, querendo, tá? Quem estiver no meu contato pode pedir que eu mande em áudio. Quem não estiver, não tem como eu ajudar. Aí vai ter que ouvir lá no canal mesmo, tá? Mas ele pode mandar um recadinho pra mim lá no canal, na hora que for comentar, fala: missionária, eu não estou nos seus contatos, me dá seu telefone, né? Aí tudo bem, eu vou mandar através do Zap os áudios, que muitas vezes a pessoa quer ouvir, coitada, mas não tem uma internet legal, não abre o vídeo, né? E aí perde a bênção, tá? Faz isso. Vai lá no canal, leilalima.com, não me perde de vista não, tá? Deus abençoe, até semana que vem, gente. Fica aí com o recadinho, com a dica aí. Beijo.